Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos iniciando uma videoaula e gostaria de apresentar um assunto para vocês que é uma sequência da expressões algébricas. Na verdade, continua sendo expressão algébrica, só que é um novo tópico: os produtos notáveis. Como a própria expressão algébrica, eu comentei com vocês que a operação entre números e letras aqui também continua sendo nessa linha, tá? A aprendizagem. Os produtos notáveis, essa aqui é a página do livro de vocês. Vocês vão iniciar esse assunto. Vocês podem procurar lá na página 84 do livro de vocês, tá? Essa é a primeira página do assunto. E eu vou ler um pouco dessa página e explicar um pouco para vocês, para a gente iniciar nossos trabalhos aí. Continuar, na verdade. Bom, produtos notáveis. Em matemática, certos produtos de polinômios. Pessoal, sempre quando a gente falar de produto, a gente está falando da operação multiplicação, viu? Então, quando fala em produtos notáveis, nós vamos trabalhar com multiplicações, tá? Então, produtos de polinômios, por apresentarem características particulares ou aplicações importantes, são chamados de produtos notáveis. Alguns deles são, então nós vamos estudar o quadrado da soma. Quadrado, produto é multiplicação. Quadrado, nós já estamos falando de quê? De potência. Então, sempre que houver essa palavra quadrado, cubo, tá? Isso se refere à operação potência, viu? Então, veja só o quadrado da soma de dois termos diferentes, tá? O quadrado da diferença. Então, soma todo mundo já sabe, é mais. Diferença, menos. Então, eu vou ter o quadrado, que é uma potência, onde eu vou ter uma soma, o quadrado da soma, e vou ter um quadrado também, onde eu vou ter no meio dos dois números, as duas letras, o sinal de negativo, que vai indicar essa diferença de dois termos diferentes, viu? Aí no livro ele está colocando A e B, porque ele não pode colocar a mesma letra, senão seria um termo apenas, entendeu? Igual. Como ele coloca A e B, ele está dizendo que um está se referindo a um número particular e outro é outro número diferente, porque aqui está assinalado ou indicado com a letra diferente. Então, o quadrado da soma de dois termos, eu vou ter dois números misteriosos indicados por duas letras. É importante também destacar que não é apenas o A e o B, pode ser qualquer outra letra, tá? Desde que essas duas letras sejam diferentes. No meio das duas letras vai ter uma soma, isso vai assinalar, indicar que é o quadrado da soma. E no meio, quando houver um sinal de menos, vai ser o quadrado da diferença de dois termos. E nós também temos uma terceira operação a ser feita com os produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse daí, gente, não vai ser potência, ele já vai vir armado para vocês, onde na primeira parte eu vou ter uma soma, então vou ter uma soma e vou ter uma diferença, os dois juntos, e eles vão se multiplicar, tá? Vamos por exemplo aí do livro, o quadrado da soma de dois termos. Veja bem que ele colocou aí, abriu um parêntese, tá? Por causa da potência aqui, o número 2 aqui é a potência. Então eu tenho A mais B, o mais aqui está indicando que é uma soma, então é o quadrado, porque quadrado é 2, eu já falei isso para vocês. Cubo seria 3, quadrado é 2, tá? Porque lá no quadrado, lembrando novamente, eu só preciso de duas medidas, né? Para me achar a sua área, tá? E é a multiplicação de comprimento e largura. Como é um quadrado, os números são iguais, por isso que eu coloco um 2 lá, porque, por exemplo, se eu tiver um quadrado com o lado contendo 4 centímetros, o outro vai ser 4 também, porque é um quadrado, os lados são iguais. Então, 4 vezes 4 dá 16, comprimento vezes largura. Isso seria a mesma coisa eu colocar 4 elevado a 2, porque o 2 está indicando que na multiplicação existe dois números iguais. O 4 tem que ser multiplicado por ele mesmo.
entendeu? Por isso que sempre quadrado é 2. Aí eu tenho, ó, a mais b elevado a 2, que é o quadrado, a gente chama, ou, quer dizer, a mesma coisa, de eu fazer o quê? De eu resolver a potência, ó. A potência não é a multiplicação da base por ela mesma duas vezes? É isso que eu estou fazendo, ó. Eu estou pegando o a mais b e fazendo o que o expoente está me mandando. Vou multiplicar ele por ele mesmo duas vezes, ó. Vou repetir ele duas vezes. E aí como é que vai ficar? Pessoal, olha aqui as setinhas indicando, ó. Todos do primeiro, tá? O número que está dentro do primeiro, as duas letras que estão no primeiro parêntese, cada uma dessa letra vai multiplicar todas as letras do outro parêntese. Por isso a flechinha aqui, ó, o A é multiplicado pelo A e depois o A também vai ser multiplicado pelo B. Assim como o segundo termo aqui, ó, o B, deve ser multiplicado também pelo A e pelo B. Aí o resultado ficou aqui na frente, ele colocou, ó, A vezes A. Vocês lembrem, quando eu tenho multiplicação de letras, eu faço o que? Letras iguais, somos os seus expoentes, entendeu? Então, como o A não tem nada em cima aqui, a gente sempre tem que ter em mente que tem um expoente número 1 aqui, ó. Então, um daqui com um de lá, do outro que também não tem expoente, o A fica com um 2 em cima, 1 mais 1, 2. Então, A ao quadrado. Quando eu multiplico A vezes B, agora eu não posso somar os expoentes, porque as letras são diferentes, uma é A e outra é B. Nesse caso aqui, eu só repito as duas coladinhas uma na outra, eu não consigo fazer essa operação, eu só repito. Então, letras iguais, soma expoente. Letra diferente, repete. Mesma coisa com o B, ó. B vezes A. Em vez de eu colocar BA, gente, a gente coloca também AB, é a mesma coisa. Tanto faz eu multiplicar 2 vezes 5, como 5 vezes 2, entendeu? Na multiplicação, a ordem aí não altera produto, entendeu? Você coloca o A primeiro ou o B depois, tanto faz. Mas como o primeiro eu botei AB, para ficar igualzinho eu coloco o outro também AB. Não vou botar BA, que eu posso depois achar que é diferente, não é. Então esses dois do meio aqui, ó, sempre vão dar iguais, vão dar semelhantes. Agora o B vezes B, vocês vejam que agora voltou a ser letras iguais. Faz o que? Soma os seus expoentes. Um daqui com um de lá, o B também ficou ao quadrado. Então, ficou A ao quadrado, AB mais B ao quadrado. Como aqui no meio, pessoal, eu tenho uma semelhança, o AB é semelhante ao AB, eu posso somar. Porque lembrando, eu posso fazer operações de soma e subtração com monômios, se esses monômios são semelhantes ou iguais, nós já vimos isso. Então, 1AB mais 1AB resultou aqui em 2AB. Lembrando que ao somar eu só somo os coeficientes, os números aqui, ó. Quando não tem número, sempre é 1, ó. Então aqui eu tenho 1AB mais 1AB, isso dá 2AB. Então o primeiro eu repeti, porque não tem ninguém igual a ele. Aqui no meio eu somei os dois. Sempre vai ser assim, é um padrão. E o último aqui também eu só repeti, porque só tem ele sozinho. Então, o quadrado da soma de dois termos, a forma de fazer é esta, viu? Repete duas vezes e multiplica todos do primeiro por todos do segundo. Sempre no meio aqui é um padrão, ó, vão dar monômios semelhantes e vocês vão somá-los só aqui no meio, ó. O primeiro e o último vocês só repitam. Aí ele continua aqui explicando. A expressão obtida possui três termos e é chamada de trinômio quadrado perfeito. Como eu falei para vocês, monômio 1, binômio 2, trinômio 3. Tá? É possível justificar por meio de figuras a igualdade acima para A e B positivos. Para isso, inicialmente, consideramos a figura de quadrado cujos lados medem A mais B. Pessoal, essa parte aqui parte da explicação do porquê que foi feito dessa forma, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que ao multiplicar, tá? A mais B, que é o lado do meu quadrado grande aqui, ó, tá vendo? Ele foi dividido em partes aqui, ó. Ele pegou e fez o que, ó? Esse pedacinho, ele falou que tem uma medida misteriosa que está indicada pela letra B. Esse pedaço maior, que é o lado de outro quadrado aqui, tá vendo? De um quadrado menor, ele vale A, uma medida misteriosa A.
Bom, se é quadrado, vocês notem que aqui também tem que ser A, ó, porque é o mesmo tamanho daqui, ó, tá? É um quadrado, então aqui eu tenho 4 A's ao redor desse quadrado, porque se um lado é A, o outro também é, o outro e o outro, porque o quadrado dos lados são iguais. Então aqui eu tenho 4 Azinhos ao redor desse quadrado menor. Já esse aqui, ó, esse Bzinho aqui, isso não é quadrado, é um retângulo. Então eu tenho o quê? Eu tenho o B aqui em sua largura e o comprimento dele é a mesma do quadrado aqui, ó, porque ele tem o mesmo, né, mesmo tamanho aqui. Então é A também. Então eu tenho retângulos que tem comprimento A, largura B. Eu tenho um quadrado menor aqui que tem A ao redor dele todinho, uma medida só. E aqui eu tenho um quadradinho menor ainda, ó, que ele vale B aqui desse lado. E desse aqui, se é um quadrado, é outro B também. Então ele tem B, B, B e B. São 4 Bs nesse pequenininho aqui, ó. E o grandão? O grandão é toda a figura. Bom, como daqui de cima até aqui, ó, é A, e lá para terminar o lado do quadrado maior é B, esse outro pedaço, eu não teria que somar os dois para dar a medida completa aí. Então a medida completa do lado do quadrado maior é A mais B. Justamente a expressão aqui, ó, tá? A mais B. Como o outro lado é A mais B também, por isso que ficou A mais B vezes A mais B. A mais B vezes A mais B caiu aqui no produto notável aqui, o quadrado da soma, ó. Ele está só explicando o porquê. Quando eu estou fazendo isso aqui, essa expressão bem aqui, esse trinômio, expressa o quê? A área do quadrado todinho aqui, ó, desse quadrado maior, tá? Então, o quadrado da soma de dois termos nada mais é do que eu tirar a área de um quadrado, tá? Um quadrado perfeito, onde suas medidas estão compostas por duas partes diferentes, dois tamanhos diferentes, tá? Então, quando eu parto aqui para o exemplo aqui, ó, ele só continua o que? Ele continua reafirmando o que eu acabei de falar, tá? Ele parte aqui nesse ponto a calcular a área de cada partezinha, tá? Separada. E depois que ele pega e calcula tudo separado, como por exemplo, se eu tivesse não todos juntos, mas se eu tivesse vários pedaços e o professor pedisse assim, ó, calcule a área de todos esses pedaços aqui, dessas figuras, você faria o que? Calcularia a área de cada um separado, né? E depois pegava todos eles e somava. Ele fez isso aqui provando que está correto a expressão criada aqui em cima, ó. Ele calculou a área completa de uma vez, tá? Que vai dar esse aqui de cima. E depois ele pegou e separou, calculou cada uma separada, cada uma das partes separadas, e pegou e somou tudo. As duas formas chegam no mesmo lugar, na mesma expressão. Aqui embaixo ele só terminou de demonstrar isso, tá? Então, ao calcular separado ou tudo junto de uma vez, sempre eu termino nessa expressão aqui, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B, tá? Então, essa é a primeira parte do nosso conteúdo. E nós vamos ver agora as demais. O quadrado da diferença, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Ó, o quadrado da diferença de dois termos, o que muda em relação ao quadrado da soma? Pessoal, o quadrado da diferença, o que mudou em relação à soma foi só o sinal, tá? Antes eu tinha uma soma e agora eu vou ter uma subtração entre A e B, os dois termos aqui, ó, tá bom? Então, como eu faço? O mesmo procedimento do quadrado da soma. Repete duas vezes, porque é uma potência, é uma multiplicação da base por ela mesma. Depois multiplica todos de um parêntese por todos do outro, tá? Agora vai ter uma diferença no jogo de sinal. Aqui a gente tem que ter atenção aos sinais, ó. A vezes A dá A ao quadrado. Todos os dois A são positivos, então não dá problema nenhum, ele continua sendo positivo. Agora, quando eu vou multiplicar o outro, ó, A vezes menos B. Pessoal, mais com menos é menos. Então, menos AB. Como sempre o meio se repete igualmente, o outro também vai dar menos AB.
Porque eu tenho agora a multiplicação de menos b vezes a. Vai dar menos ab de novo. Agora o último termo, veja bem, ó, menos com menos é mais. Então o b ao quadrado fica agora positivo. É um padrão também. Então sempre o quadrado da diferença vai ter esses dois monômios aqui no meio. Eles agora vão ser negativos, esses do meio aqui, ó. Aí o que eu faço? Repito o primeiro. Sinais iguais, soma e repete sinal. Então vai repetir o menos e somar da mesma forma que o quadrado da soma. E repetir o último com o seu sinal positivo. Tá? Aqui novamente ele passa só a explicar, tá, o que foi feito. Então, só que aqui o pedido é diferente, ó. Vamos só ler essa parte aqui, ó. Vamos justificar por meio de figuras a igualdade acima para A e B positivos e A menor do que B. Para isso, inicialmente consideramos uma figura quadrada cujos lados medem A, decomposto de 3 partes, uma quadrada e 2 retângulos. Então vocês vejam aqui que está nas cores diferente aqui para destacar para vocês, tá? O que ele falou. De um lado eu tenho A, do outro lado eu tenho A. Aqui eu tenho o azulzinho aqui é B, ó, a largura, da mesma forma que era o quadrado da soma. Só que agora, veja bem o que ele está falando, ó. Podemos calcular a área da parte quadrada em verde de duas maneiras. Agora ele não está calculando a área do quadrado todo junto, com todas as partes. Agora, o desafio aqui foi calcular só esse quadrado médio aqui, ó, esse em verde aqui, tá vendo? Então, por isso que, ao invés de somar, ele fez o quê? Uma subtração. Porque ele tem que retirar o azul, né? A parte azul que ele não quer, ele só quer a verde. Então ele tem que retirar a azul, assim como na parte de baixo, ó, ele precisa retirar o marrom, tá? Tirar esse Bzinho daqui, ó. Então, o que seria? O A, que é todo, a medida toda, menos quem? O pedaço que ele não quer essa parte, menos ela. Aqui também. Ele tem o A todo, mas ele não quer essa parte aqui do B, ó. Então, A menos B, tá? Então, aqui ele vai ter a área só quando ele faz essa subtração, ele tira a azul e a marrom e sobra só a verde. Por isso que aqui, em vez de somar, foi feita uma subtração, porque o desafio é diferente. Lá ele queria a área completa, agora ele quer só uma área menor. Então, para ele ter essa área menor, ele tem que tirar a parte que não interessa a ele. Aqui indicada pela letra B, tá? Por isso que ficou A, que é tudo, menos o que ele não quer, que é o B, tá? Então, o procedimento sempre é o mesmo, é que ele só demonstra novamente, tá? Pegando, calculando a área toda e tirando, calculando separada a área azul e marrom e retirando fora essa parte, vai dar na mesma, tá? Então, o quadrado da soma e o quadrado da diferença são executados desta forma, tá? Agora nós vamos ver o quadrado, não, o produto. Agora não é mais potência, agora já vai vir na forma de uma multiplicação. Agora nós vamos ter o que? Vamos ter o produto da soma pela diferença. Então, vamos ver bem aqui. Produto, você já sabe, multiplicação, tá? Produto da soma pela diferença. O que vai estar diferente dos dois primeiros que eu falei para vocês? Bom, se é da soma pela diferença, um é mais e o outro é menos. E como é produto, nós estamos falando de uma multiplicação dos dois, tá? Dos dois aqui, ó, que estão assim, dentro do parêntese, ó. A primeira parte é uma soma pela multiplicação ou produto pela diferença, que é menos. Então agora o procedimento é o mesmo, as flechinhas estão indicando A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B AB, lembrando que tem jogo de sinal, tá? Mais com menos é menos. Agora mais com mais vai dar mais. Agora o que notou? Outro padrão, pessoal. Aqui no meio agora vai ser um negativo e um positivo, viu? E o último, ó, mais com menos dá menos, então o último vai ser negativo. Então, no quadrado da soma, todo o trinômio deu positivo. No quadrado da diferença, deu os dois do meio negativo.
E agora o produto da soma pela diferença vai ser um negativo e um positivo no meio, e o último é negativo. E o que acontece agora? Pessoal, veja bem, se um é negativo e o outro é positivo, eles vão se eliminar aqui no meio. Ó. O que aconteceu? Vai ficar sempre só o primeiro e o último. Ó, tá? Por quê? Se eu estou devendo R$1 e eu pago esse R$1, acaba a minha conta, não é isso? Então, se eu tenho menos AB, menos 1AB e mais 1AB, eles se anulam. Então, essa parte do meio some. Só fica o primeiro e o último. Lembrando que o B é negativo, o último sempre é negativo, tá? Então sempre isso é um padrão, vai dar desse jeito o produto da soma pela diferença. Novamente aqui ele só começa a explicar o porquê, tá? Novamente aqui o desafio é outro também, tá? Ele dividiu esse quadrado em em dois retângulos, né? Um retângulo em verde e um retângulo em azul, tá? E aí o que ele fez? Ele fez a subtração. Se tudo é A e ele quer só essa parte aqui, ó, essa parte azul, então deixa eu só. Então continuando aqui, pessoal, o desafio aqui é achar essa área azul aqui, esse retângulo em azul. Então, se tudo aqui é A, lá embaixo é AB, tá? Então, o desafio para achar só essa área azul aqui seria o que? Eu pegar o A, aquele todo, e tirar quem de novo? Tirar esse pedaço B fora, ó, tá? Então, essa parte aqui ficou o que? Menos A menos B, porque eu tenho que tirar esse verdinho aqui, ó, esse B fora, porque eu só quero achar o azul, a área do retângulo azul. Então, A mais B é o de baixo, certo? A mais B é o de baixo, o comprimento, e A menos B, porque ele só vai até o azul, não vai até lá em cima, não vai pegar o verde, entendeu? Então por isso que eu tive que tirar essa parte verde. Tirar na matemática é menos. Então um lado ficou A mais B, porque ele é completo, ele é todo, tá? E o outro ficou o que? A menos B, porque eu tive que tirar o verde aqui, essa parte verde, para me encontrar só a azul. Então, novamente ele explica que você pode fazer isso de uma vez ou pode fazer em partes, né? Calcular a outra e subtrair elas, que vai chegar sempre no mesmo, né? No mesmo trinômio. Na verdade aqui, ó, não deu trinômio, na verdade agora deu um binômio, né? Um binômio aqui, ó. Então, o produto da soma pela diferença, ele termina em um binômio. Então você pode fazer ele de uma vez ou pode fazer ele separado e subtraindo, que vai dar na mesma aí, viu? Então, vamos ter um exercício para vocês fixar esse conteúdo, tá? Eu vou postar também uma videoaula, tá? Para explicar o exercício. O exercício eu vou mostrar para vocês logo. O exercício é da página, vocês podem até começar a copiá-lo aí, tá? Então, o exercício está logo após aí o início desse conteúdo. A página do exercício é a 87, tá? Então eu vou montar uma videoaula para vocês da atividade do livro também, tá? Então vocês já podem copiando e adiantando e copiando o exercício aí. Por hoje é só, tá? Um bom dia para vocês. E vocês podem procurar vídeos na internet para complementar minhas explicações ou me chamar no PV caso alguma dúvida aí, tá? Então, recapitulando, vocês vão estudar agora nesse momento o quadrado da soma, tá? O quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença.